Mesmo que a franquia Sorria tenha apenas 2 filmes, eu já acho que é uma das melhores franquias de terror dos últimos anos e também acho que são filmes que irão entrar para a história, irão aí sobreviver ao tempo, porque são trabalhos que não seguem apenas uma moda em voga, não seguem apenas uma moda de um terror que está em voga, é uma franquia com uma identidade visual muito própria, com um diretor que sabe decupar as cenas de maneira que tal identidade é reforçada em quase todas as cenas e é uma franquia também com uma certa mitologia muito específica, né? A questão da possessão tem regras específicas, ao mesmo tempo que abre várias possibilidades e também são filmes que dialogam tanto com fãs mais tradicionais, já que o terror é bem gráfico e tem até um pouco de gore, como também dialogam com fãs mais cults, já que a ambientação das cenas do drama segue uma estética mais realista, mais sóbria, que até remete a alguns filmes da 24, por exemplo. Então, me parece que a franquia tem todos os ingredientes na dose certa para continuar tendo sucesso, desde que, claro, o diretor continue tendo liberdade. Uma das coisas que eu mais curto nesses filmes é como eles exploram convenções de um terror de estúdio dos anos 90 e do início dos anos 2000. Eles usam jumpscare, eles têm uma contextualização bem urbana e moderna, eles têm uma questão gore que é mais pontual, são elementos que lembram tanto alguns trabalhos de Hollywood, como por exemplo a franquia Premonição, como também lembram alguns filmes de terror japonês dessa mesma época, principalmente filmes do Hideo Nakata e do Kiyoshi Kurosawa, nessa questão de ser um terror sobre também a solidão dos personagens, um terror que aliena os personagens que já vivem em um contexto urbano alienante. Então, são filmes que exploram esse lado que remete a um terror mais comercial dos anos 2000, dos anos 90, e também exploram elementos estéticos mais contemporâneos. Algumas cenas, por exemplo, principalmente no primeiro filme, possuem planos mais lentos. A caracterização dos 2 filmes é bem realista, não é exagerada, é bem verossímil e até a trilha sonora tem um aspecto aí mais minimalista, mais imersivo, que é um aspecto bem contemporâneo. Então ele junta bem tudo isso. E em relação à decupagem do cineasta, é interessante como a câmera nos 2 filmes trata a pessoa infectada como uma espécie de centro magnético da cena. A câmera parece que é sempre atraída por essa pessoa. A câmera parece que está sempre orbitando aquela pessoa. A abertura do Sorria 2 tem um plano sequência bem interessante em que isso fica bem evidente, né? Você vê aquela câmera grudada no personagem como se ele fosse o eixo central de tudo. E durante o filme, durante o Sorria 2, o diretor faz vários movimentos de aproximação na personagem. Tanto movimentos de dolly, em que a câmera propriamente se aproxima dela, como também faz o uso de zoom, né? Muda ali apenas a distância focal da lente, ou faz movimentos em que os personagens se movem e a câmera permanece em um eixo fixo junto com esses personagens, junto com a personagem. É uma decupagem que vai priorizar muito planos fechados, tanto para realçar a expressão dos personagens, como também para nos alienar nos ambientes, né? Quando você vê um close, você perde um pouco a noção do espaço, você se aliena junto com o personagem, e aqui em certos planos parece que eles até usam uma lente aí mais longa para desfocar mais o fundo e reforçar ainda mais tal sensação.
mas quando a câmera faz movimentos, ela tende a manter a figura da pessoa infectada com uma espécie de eixo de órbita, digamos assim. A câmera estará sempre rondando ou se aproximando daquela pessoa. Todo o espaço ao redor é ressignificado a partir disso. E no caso do Sorria 2, é interessante também como ele integra tais ideias com a questão da personagem ser uma cantora, ser ali um ícone pop, né? Ser uma pessoa que depende do seu rosto, da sua figura, da sua aparência e até do seu sorriso, né? Para viver, literalmente. No geral, eu acho que o segundo filme é até melhor que o primeiro. Eu gosto do primeiro, mas eu acho que a estrutura dele é um pouco mais convencional e também acho que a caracterização dele é um pouco mais convencional, enquanto que no 2 eles se arriscam mais em vários sentidos. O gore é mais inventivo, a estrutura é mais complexa, o filme evolui de um modo que as alucinações e situações nos enganam junto com a personagem de modo mais radical, né? Tem várias coisas que você descobre que são alucinações depois de um bom tempo, e aí a estrutura como um todo vai se reinventando a partir disso. Na real, ele lembra um pouco a estrutura do Perfect Blue, do anime do Toshikon. Até o tema lembra esse anime, né? Que é uma cantora que entra numa loucura devido à sua alienação como celebridade, mas também porque ela passa a ser perseguida. O ato final do Sorria 2 vai para um lado que lembra muito o Perfect Blue, porque você acha que está acontecendo alguma coisa, mas depois a personagem surge em outro lugar, surge no meio de um show do nada. É um trabalho que consegue fazer com que o espectador sinta a mesma desorientação que a personagem sente. Essa estrutura ambígua simula muito bem essa loucura da personagem, por assim dizer. Você confia em algumas cenas, confia em algumas cenas que parecem, né, que são reais, confia em pessoas que parecem reais, mas depois descobre que boa parte daquilo estava na cabeça da personagem. E o trabalho se reconstrói totalmente, né, a partir disso. A estrutura desse segundo filme é muito boa em te fazer acreditar no que acontece, em construir as situações de modo muito convincente e dramático. Toda a relação da personagem com aquela amiga dela vai muito para esse lado, né? Para depois desconstruir tudo. Então você passa a questionar tudo constantemente. É uma estrutura, entre aspas, experimental, mas que também tem um rigor muito específico na construção desse drama aí, bem convincente. Então acho que esse Sorria 2 é até mais complexo e interessante que o primeiro. E acho que entre as franquias de terror da atualidade, essa é com certeza uma das melhores e sem dúvida devido ao seu sucesso financeiro, devido ao fato de serem filmes baratos que lucram bastante. Muito provavelmente a franquia irá continuar. Me diga aqui embaixo o que você acha da franquia Sorria, o que você achou desses dois filmes e até o próximo vídeo.